11º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Eu estou aqui como representante de um grupo de jornalistas de diferentes gerações que há 13 anos trabalham de forma voluntária para fortalecer e aperfeiçoar, por meio da Abrage, a prática do jornalismo no Brasil. Obrigado aos associados e às associadas que vieram, obrigado também àqueles e àquelas que nos conhecem a partir de agora, que também podem se associar, estão convidados a isso. A Abrage é um espaço para a gente trocar experiências, defender a liberdade de expressão, o direito de acesso à informação de interesse público e de ficar vigilante contra qualquer tipo de violência cometida contra jornalistas. Eu gostaria de chamar, para abrir essa sessão, o diretor das Escolas de Comunicação e Educação da Universidade Anhembi Morumbi, professor doutor Luiz Alberto de Farias. Muito boa tarde a todos. Cabe-me aqui fazer uma saudação especial à Abrage e, cumprimentando o Thiago Erdi e o nosso companheiro de labuta, o Guilherme Alpendre, eu estendo o abraço a todos os representantes da Abrage. O trabalho que essa associação de inquestionável relevância faz tem se mostrado cada vez mais conectado com a nossa realidade e cada vez mais eficiente na oferta de discussões, de reflexões e diálogos que tem contribuído de uma maneira inquestionável para o jornalismo brasileiro. Vivemos um momento de forte intolerância em diversos setores, vivemos um momento de baixo questionamento, com talvez uma grande falta de apetite informacional por muitas pessoas. E cabe exatamente ao jornalismo investigativo trazer a discussão de uma maneira mais profunda e reflexiva para que nós, cidadãos, possamos ter um pensamento mais pautado em fatos do que simplesmente em percepções voláteis. Então, desejo um excelente congresso a todos aqui presentes. É uma grande alegria ver jornalistas, como ressaltou o Thiago, de diversas gerações, mas cujo talento preenche, mais do que esse auditório, preenche toda uma história do jornalismo brasileiro. Então, é uma honra para a Anhembi Morumbi ser co-realizadora do evento e ser uma participante de uma iniciativa tão valiosa. Parabéns a todos aqueles que compõem a Abrage e a todos os jornalistas brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, professor, por nos receber, mais uma vez, tão bem nesse espaço, né? Desde 2009, acho que do 4º Congresso da Abrage, nós estamos aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom, além das atividades que eu mencionei aqui antes, desde sua fundação, em 2002, a Abrage tem se dedicado à formação de repórteres. A gente organiza cursos, seminários, palestras e eventos como este congresso. Mas, como todos sabemos, não é apenas a qualificação que faz o profissional. O bom jornalista é aquele capaz de ser crítico ao próprio trabalho, crítico com o mesmo rigor com que observa os atos dos personagens de suas matérias, sejam eles políticos, dirigentes esportivos, artistas ou pessoas dispostas a contar suas histórias. Há 20 anos, o jornalismo brasileiro é revisto diariamente pela lupa do Observatório da Imprensa. É um fórum permanente de debate sobre a mídia, iniciativa rara e bem-vinda em qualquer democracia. Você pode concordar com o que diz um articulista, discordar de outro. O que não dá para negar é a importância da reflexão e do debate constante para o amadurecimento do nosso jornalismo. Nesse ano, o Prêmio Abrage de Contribuição ao Jornalismo vai para o Observatório da Imprensa, aqui homenageado na figura de Alberto Dines. Eu gostaria de chamar ao palco o diretor da Abrage, Fernando Molica, que vai falar um pouco sobre quem é o Dines para a gente e também fará a entrega do prêmio. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar de mais um congresso da Abrage. E é sempre surpreendente, né? A gente, no processo de criação da Abrage, é uma entidade, um grupo muito pequeno de jornalismo, de jornalistas, né, reunidos em torno dessa criação. E é sempre surpreendente, emocionante, é muito legal vir aqui. E essa homenagem ao Dines, o Prêmio Abrage de Contribuição ao Jornalismo, é uma homenagem fundamental, na verdade, é uma homenagem que a Abrage se sente homenageada ao poder homenagear um colega tão importante, tão relevante, que, como crítico de cinema, como repórter, como editor-chefe, como passagens memoráveis pelo Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Abril, pelo esse pioneirismo, né, que o Thiago citou na crítica à imprensa, um projeto que ele já vinha desenvolvendo há muito tempo,
e que depois culminou com o Observatório da Imprensa. Enfim, um jornalista corajoso, criativo. E aí me permito contar duas histórias rápidas sobre... Aí vou me citar aqui nesse episódio. Uma é que há algum tempo eu mandei fazer no Jornal do Brasil, fui lá no que sobrou do Jornal do Brasil, mandei fazer uma cópia da capa da edição do golpe do Chile, né? Aquela capa histórica. A censura tinha proibido, não podia ter manchete e não podia ter foto na primeira página. E o Dines estava em casa, voltou correndo para o Jornal do Brasil e fez algo espetacular. O Jornal do Brasil tinha uma diagramação muito rígida, né? Aquele L dos anúncios e as notícias, né? Espalhadas pela capa. Ele fez um jornal que não tinha título e não tinha foto. Ele pegou, eu lembro que ele pegou o tipo possível de título e fez a capa inteira do jornal. Com isso, chamou muito mais a atenção do que se tivesse tido uma manchete normal. Por conta disso, ele acabou demitido. E aí, mas assim, aí eu pedi para ele autografar. E aí foi muito bonito que ele deu outra lição de jornalismo, que na hora que ele foi autografar, e está lá na parede do meu escritório em casa, ele autografou na margem, ele não autografou sobre a capa. E ele falou, olha, a gente não pode fazer uma assinatura sobre a obra. E é uma lição também de humildade, uma lição de reverência ao trabalho, que é o trabalho dele e de tanta gente. E, por último, quando ele fez 80 anos, eu fui fazer uma entrevista com ele, aí tem aquela maldita última pergunta, né, que a gente sempre acha que é a pergunta que vai fechar a entrevista, tal, que você vai... Às vezes dá certo, às vezes não dá. E essa deu, não por conta da minha pergunta, mas por conta da resposta dele. Aí eu falei, Dines, hoje a gente tem essa crise do jornalismo impresso, né, os jornais, revistas, passando por uma dificuldade muito grande e tal. O que você acha, né, se você fosse convidado hoje para assumir a direção de um grande jornal, o que você faria? Quais seriam as suas medidas? Aí ele olhou para mim e falou, me convida que eu respondo, pô. Enfim, então, é com um grande prazer. Infelizmente, ele não pôde vir, ele está se recuperando, está em processo aí de recuperação, um pequeno problema de saúde, mas queria chamar a mulher dele, a Norma Cury, nossa colega também. E, assim, pegando de carona um mote do Observatório da Imprensa, acho que depois do Dines, ninguém mais fez jornal, ninguém mais leu o jornal ao mesmo tempo. Então, Norma, por favor. O que é? Recebo primeiro, depois eu leio? Vamos entregar primeiro. Entregar primeiro, tá bom. Peraí, deixa eu ler aqui. Quando o jornalismo se encanta em ser estilingue, o Observatório da Imprensa nos recorda que ele é, e sempre deve ser, também vidraça. Homenagem da Abrage ao seu fundador, ao fundador do Observatório da Imprensa, Alberto Dines, São Paulo, 23 de junho de 2016. Aqui ou puxo para mim? Bom, o Dines preparou um texto, eu vou ler. Um pouquinho mais perto, por favor. Caros amigos, caras amigas, as circunstâncias me impedem de receber pessoalmente esta homenagem, que muito me orgulha, e a que eu agradeço de coração, sobretudo por vir de uma entidade que reúne a nata dos repórteres brasileiros. Todo jornalismo é investigativo ou não é jornalismo, donde se conclui que o que lemos, ouvimos e vemos todos os dias na imprensa não é jornalismo. Jornalismo ifenado, interpretativo, opinativo ou meta qualquer coisa, ou é um hífen ou uma cláusula limitativa. Diante de uma premissa tão drástica, qualquer jornalismo ifenado mais confunde do que esclarece. É uma falsa questão. O que sobra da mídia diária é o que o olho do público vai buscar nas entrelinhas. Só se criam caçadores da verdade com treinamento intensivo, com fórmulas e dedicação intensivas. Mas o que estamos criando é um público dispersivo, apático, incapaz de reagir ou questionar. Estamos produzindo midiotas, negligentes e distraídos, um público disperso. Essa falsa questão é corrigida no dia a dia com iniciativas como as propostas pela Abrage,
por aqueles que escapam do engodo e sobrevivem às armadilhas das teorizações apressadas, os que permanecem lúcidos. Poucos devem estar nessa plateia e, seguramente, estarão integrados à Abrage. Ainda bem. Longa vida para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Muito obrigado, Alberto Diniz.